dia, os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Nós esperamos em Deus que esteja tudo bem com cada um de vocês, que estejam fortalecidos espiritualmente, estejam fortalecidos mentalmente, fisicamente, e nós vamos cultuar o nosso Deus, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela semana que tivemos. Te louvamos, meu Deus, porque estamos começando essa semana na presença do Senhor. Meu Deus, não há lugar melhor do mundo, Senhor, do que aos teus pés, Senhor. Esteja falando aos nossos corações através do culto hoje. Esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, perdoando os nossos pecados, ouvindo as nossas confissões, Senhor. Esteja, meu Deus, abençoando a cada pessoa que está participando deste culto, guardando, protegendo a nós, a cada um de nós e também aos nossos familiares. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Minha vida
Glorioso Deus eterno Pai, Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua infinita e grande misericórdia para conosco, ó Pai. E, Senhor, confiado nas tuas promessas, ó Pai, eu venho te suplicar, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Senhor, sobre, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o país, Senhor Deus. Em especial, nós entregamos, Senhor Deus, essas pessoas enfermas, ó Pai, como a mãe da irmã Juliana, a aluna da Áurea, tem mais um irmão da igreja que está necessitando também. Aliás, são vários irmãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja confortando, consolando aqueles corações enlutados, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar amparando, ó Pai. E agora, de uma maneira especial, eu te peço, Senhor, acampe os teus anjos, ó Deus, ao redor das nossas famílias, dos nossos amigos, ó Pai, das pessoas de bens, ó Deus. Senhor, eu te suplico que o Senhor tire, Senhor Deus, esse vírus, ó Pai, maligno do nosso meio. Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, voltar a ter liberdade, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, nos encontrarmos, Senhor Deus, com aquelas pessoas que nós amamos, que nós temos, Senhor Deus, afeto por eles, ó Pai. Senhor, abençoa este culto, Senhor, que é prestado em teu louvor para a tua honra e para a tua glória. Eu te agradeço por tudo e peço perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Sei, céus e terra irão passar. Jesus, então, tudo novo transformará. E todo mal que nos aflige aqui não mais existe, chegamos ao fim. Não mais dor, só o bem, só a paz, não mais noites também. Louvo a Deus por seu amor, viveremos na luz de Jesus, Senhor.
Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 1, de 12 a 26, vamos ler a palavra do Senhor. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prediz por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 discípulos. No domingo passado nós vimos que a fé dos cristãos, ela era em Cristo ressurreto. A fé principal se resumia a Cristo ressurreto. E as lições que Jesus ensinou também durante aqueles 40 dias. A realidade da sua ressurreição, a vinda do seu reino, o poder do Espírito Santo e a certeza da sua volta. Nós sabemos, irmãos, todo começo é difícil. Tudo que vai começar é difícil. Você vai começar um relacionamento, ele é difícil. Você vai começar um novo trabalho, um novo empreendimento, é difícil. Quando você vai começar na escola ou na faculdade, é difícil. E com a igreja não foi diferente. Era necessário ter esse momento de transição e foi com dificuldade. Mas além de ter fé no Cristo ressurreto, eles também precisavam de ter fé em outras coisas para que a igreja avançasse de maneira tal que hoje estivéssemos aqui, reunidos como igreja virtualmente para adorar ao Senhor. Então a igreja primitiva, além de ter fé no Cristo ressurreto, ela também tinha fé uns nos outros. Atos 1, 12 a 14, como lemos, fala lá de quando eles chegaram, então eles se reuniam, eles oravam, Maria, mãe de Jesus, participava, estavam todos os discípulos reunidos, todos eles presentes. Eles obedeceram à ordem do Senhor, voltaram para Jerusalém ali tomados de grande júbilo, de grande alegria. Provavelmente realizavam seus encontros no cenáculo, onde havia celebrado a última ceia, mas também adoravam no templo. E que variedade de pessoas constituíam aquela primeira assembleia de irmãos cristãos. Havia homens, mulheres, apóstolos, pessoas comuns que não eram os apóstolos. Havia familiares de Jesus Cristo, familiares aqui que nasceram do mesmo sangue de Maria. Então eles foram ali, participavam também ali daquela reunião. Maria fazia parte dessa congregação, participando do culto e adoração, junto com outros irmãos dessa comunidade inteira. Ela girava
em torno de Cristo ressurreto e todos o adoravam, todos o exaltavam. Como seria fácil causar divisão no meio dessa congregação? Uma congregação onde tinha muitas pessoas humildes. Os membros da família de Jesus poderiam requerer ali um cuidado especial. Ou Pedro poderia ser criticado por ter negado covardemente ao Senhor. João poderia ter lembrado os outros o quanto ele foi fiel, permanecido junto à cruz, foi escolhido por Jesus para cuidar da mãe dele. Então, mas nada disso aconteceu. Eles se reuniam ali com amor uns com os outros, cuidando uns com os outros. Já não havia aquela preocupação de quem era o maior dentre eles. Então, a ideia de unanimidade, ela é vital no livro de Atos. Atos 1:14, 2:1, 2:44, 2:46, esses dois mais conhecidos, Atos 4:24, 5:12 e 15:25. Todos esses só no livro de Atos, para mostrar o quanto é importante a unidade da igreja, quanto é importante termos fé uns nos outros quando estamos unidos em Cristo. Então havia entre esses cristãos uma harmonia maravilhosa, uma harmonia preciosa, que faziam com que se alegravam em Cristo. E era conforme o Antigo Testamento, lá no Salmo 133, que nós lemos no começo do nosso culto, e também em Gálatas 3:28 fala sobre isso. É exatamente o tipo de harmonia, o tipo de unidade que nós cristãos precisamos ter hoje, que a Igreja Batista Vida e Paz precisa ter nos dias de hoje. Rowland Hill, ele dizia assim: não desejo que os muros de separação entre as diferentes ordens e denominações cristãs sejam derrubados, mas que sejam reduzidos o suficiente para que nos cumprimentemos com mais facilidade por sobre eles, falando das barreiras que existem. Então, é fundamental ter fé no Senhor, é fundamental ter fé no Cristo ressurreto, mas como igreja precisamos ter fé uns nos outros, por causa da unidade da igreja. O Senhor havia dado a essas 120 pessoas a grande responsabilidade de testemunhar por todo mundo, testemunhar aos perdidos, falar do amor de Jesus, falar que Cristo havia ressuscitado. Nenhuma delas seria capaz de levar esse evangelho sozinha, evangelizar todo mundo. Eles estavam ali passando por dificuldades, porque teriam perseguições severas. Inclusive Tiago deu a vida por uma dessas perseguições. Não era hora de ficar perguntando quem é o maior, quem é o mais importante, quem tem a voz mais bonita, qual o cargo é de mais responsabilidade, quem aparece mais na igreja, ou quem cometeu o maior pecado, ou quem é o culpado por a igreja estar nessa situação ruim, ou quem é o responsável pela igreja estar numa situação maravilhosa. Não era hora de permanecerem juntos em oração, unidos no Senhor. Então, enquanto esperavam e adoravam em união, eles eram preparados pelo trabalho que eles tinham na frente. A igreja primitiva também, além de ter fé no Cristo ressurreto, também tinha fé na oração. No verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. No 24, depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, e aí continua a oração. Então eles tinham fé na oração. A oração tem um papel decisivo na vida da igreja, tem um papel decisivo nas nossas vidas, e não foi diferente conforme o relato de Atos na igreja primitiva. Os cristãos, eles oravam pedindo orientação para tomar decisões, coragem para testemunhar. Eles oravam. A oração era tão integrante assim que eles oravam uns pelos outros constantemente. Era diário o ministério de oração. Então nós precisamos focar nesse exemplo do livro de Atos. Eles também, igual Estevão orou enquanto estava sendo apedrejado. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Saulo orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ser salvo, e ao mesmo tempo, enquanto Pedro orava, Deus respondia e conversava com Pedro sobre
responderam às orações de Cornélio. Os cristãos da casa de João Marcos oraram por Pedro quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o libertou tanto da prisão quanto da morte. A igreja de Antioquia jejuou e orou. A igreja para enviar Barnabé e Paulo. Foi numa reunião de oração em Filipos que Deus abriu as portas ali para Paulo. Ele também, lá em Filipos também, Deus tocou o coração de Lídia. Então a oração faz parte da vida do crente, conversar com Deus, e principalmente reunidos. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, então a gente intercede uns pelos outros presencialmente. Quantos pedidos, tinha vezes que ficávamos muito tempo ouvindo os pedidos dos irmãos e orando uns pelos outros, e só na quarta-feira como igreja. Mas isso não significa que nos lares nós não devemos fazer. Nós estamos tendo essa oportunidade devocionais de manhã e à noite, então devemos aproveitar para orar. Vejam como era a oração diária da vida deles. Em quase todos os capítulos de Atos nós encontramos referência à oração, e esse livro deixa muito claro que algo sempre acontece quando o povo de Deus ora. Deus responde, embora muitas vezes a solução não seja a que a gente queria. Ele responde, Ele nos sustenta. Essa certamente, irmãos, é uma lição muito boa para nós hoje, como igreja do Senhor. A oração é o termômetro, o termostato de como está a nossa fé, de como está a igreja local. A temperatura espiritual, ela é medida através da oração, se está frio, se está quente. Nós precisamos depender de Deus nas nossas orações. John Bunyan, que é o autor de O Peregrino, disse: a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. E através do livro de Atos, nós vemos que a oração alcança esses três propósitos. A igreja primitiva também, além de ter fé no Cristo ressurreto, ter fé uns nos outros e ter fé na oração, ela tinha fé na orientação de Deus, ela confiava na orientação de Deus. O Senhor Jesus não estava mais ali para guiá-los, ainda não tinha descido o Espírito Santo, mas nem por isso eles ficaram sem a orientação do Senhor, pois tinham a oração e a palavra de Deus. Uma das nossas irmãs tirou um período grande só para orar, e contando a experiência dela, falando o quanto se sentia satisfeita, porque como Deus conversava com ela durante esse período. Foram cerca de 18 horas de oração, conversando apenas com Deus. Então, ela contava como foi bom essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, essa experiência, Deus falando com ela através da oração, através da palavra dele. Então, na verdade, quando nós vemos que a palavra de Deus e a oração, elas constituíram o início da igreja, a base, o alicerce para a igreja ali em Atos, nós também nos sentimos motivados. Atos 6, 3 e 4 diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, que era de cuidar, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então havia uma dedicação dos apóstolos mais à frente nesse propósito, oração e palavra. Pedro, ele assumiu o papel de liderança daquele grupo, fazendo a vontade de Deus. Jesus havia deixado claro esse ponto. Depois leiam Mateus 16, 19, Lucas 22, 31 e 32 e João 21, de 15 a 17. Lembrando que ele não era maior do que os outros, não era melhor do que os outros, mas todos ali reconheciam a sua liderança, e assim fazendo, ele agiu. O Senhor havia aberto o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, como está escrito lá em Lucas 24, 45, falando: olha, eu abri o entendimento de vocês para que vocês entendam a palavra. E quando Pedro mencionou os Salmos 69, 25 e 109, 8, ele não fez por conta própria, mas sim por orientação de Deus. Então, sem dúvida, alguns desses cristãos tiveram
inspiração divina nas Escrituras do Antigo Testamento, que também e também essas Escrituras possuíam aplicação prática para cada situação. Certa vez perguntaram a um pastor, ele tinha um programa de rádio, determinado pastor, falou por que ele pregava ainda sobre o Antigo Testamento, sendo que Jesus já havia cumprido tudo. E ele explicou que a única Bíblia que a igreja primitiva tinha era o Antigo Testamento. Então é para que eles pudessem entender a vontade de Deus, era necessário ler o Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento, eles citam o Antigo Testamento, as citações de Jesus no Antigo Testamento. Agostinho falava que o novo encontra-se oculto no antigo, o antigo é revelado pelo novo. Então não há dúvida que devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, mas não é certo pensar que Deus não fala mais ao seu povo através do Antigo Testamento. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós devemos usar a Bíblia, comparar passagens, levar em conta também contextos, a situação, a cultura. Então, obviamente, levando dentro desses aspectos, a palavra de Deus nos fala do princípio ao fim. Ela tem lições importantes, ensinamentos importantes. Mas o fato é que dentro da vontade de Deus, embora alguns acreditem que foi um erro escolher outro apóstolo, que deveria ter sido Paulo, que deveria completar o grupo, escolheram Matias, e ninguém através das Escrituras ouviu falar depois de Matias. Interessante pensarmos, com exceção de Pedro e João, nenhum dos 12 apóstolos é mencionado no livro de Atos depois de 1:13. Lembrando que Paulo não poderia preencher esse grupo de apóstolos, ele não estava naquelas qualificações que nós lemos lá em Atos 1, 21 e 22, que tiveram no período do ministério de Jesus, desde o batismo até a ascensão no céu. Então, ele não testemunhou a ressurreição como os primeiros apóstolos ali, e deixa claro também que não tinha contato com os outros discípulos. Lá em 1 Coríntios 15, 8, ele fala que ele nasceu fora de tempo. Em Gálatas 1, de 15 a 24, ele também fala do nível de relacionamento com os apóstolos. Então, os apóstolos sabiam bem disso. E a igreja é importante, ela tinha a orientação, ela tinha fé na orientação de Deus. Ela não fez isso de supetão, tinha fé na orientação de Deus. Pedro e os outros cristãos estavam dentro da vontade de Deus. Quando escolheram Matias, e Deus endossou ali, ao conceder a Matias o poder do Espírito Santo, o mesmo que havia sido dado aos outros homens que Jesus tinha escolhido pessoalmente. Lá em Atos 2, de 1 a 4, diz assim, em Atos 2, 14, diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e ele começa a levar a mensagem, continua ali o seu discurso. Então, em Pentecostes, irmãos, era necessário que os 12 apóstolos ministrariam primeiro ali as 12 tribos de Israel. Também era necessário que 12 homens fossem preparados para se assentar nos 12 tronos, para julgar as 12 tribos. Lucas 22, 28 a 30 diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em seus tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Em Atos 2 a 7, nós vemos cristãos testemunhando principalmente em Israel. Mas uma vez que a mensagem começou a alcançar os gentios, a ênfase dos judeus começou a diminuir. Os apóstolos não escolheram mais ninguém para substituir. Por exemplo, Tiago foi martirizado, não foi escolhido.
eles precisavam desses 12 para evangelizar o povo judeu. Isso porque o testemunho oficial de Israel deveria ser levado aos judeus e depois aos gentios sem qualquer distinção. Então não havia mais necessidade de eles escolherem para compor os 12. Ali já era uma missão muito maior. Não era mais necessário haver 12 discípulos para testemunhar as 12 tribos de Israel. Então, antes de votarem, os discípulos que iam recompor o grupo, além dos requisitos postos por Pedro, eles oraram antes de votar, ou antes de lançar sorte, que eles desejavam escolher o nome que Deus já havia preparado para essa função. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O Senhor já vinha operando dentro deles e por meio deles. Então essa última ocasião que a gente vê nas Escrituras a questão de lançar sorte. Mas eles oraram para que isso acontecesse. É interessante que a gente muitas vezes, principalmente quando pequeno, né? Não, se acontecer isso, eu vou fazer isso. A gente ficava lançando sorte. Eu não sei se você fez isso, mas a gente ficava lançando sorte. Não, eu vou jogar isso aqui, se acontecer isso, eu vou fazer isso. Se cair nessa parte, eu vou fazer outra coisa. Então, nós tínhamos isso como criança para a questão de escolhas. Mas no reino de Deus, depois de Atos, não há mais relato sobre isso. Nós não temos motivo algum para lançar sorte para saber qual a decisão do Senhor. Nós devemos ser firmados na palavra, na oração e na direção do Espírito Santo que recebemos quando há a nossa conversão. Apesar de nem sempre ser fácil descobrir o que Deus deseja que nós façamos, nós devemos estar sempre dispostos a obedecer à vontade de Deus. João 7,17 diz assim: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então é importante seguir o exemplo da igreja primitiva, enfatizar a palavra de Deus e a oração e o direcionamento do Espírito Santo. Nem todos os seguidores de Jesus se reuniram no cenáculo. Ali havia 120 pessoas presentes. 1 Coríntios 15:6 afirma que pelo menos 500 pessoas viram o Cristo ressurreto de uma só vez. Mas independente de qual seja o número, o principal é que 120 ou 500 pessoas, uma minoria, transformaram o mundo. Eles tinham fé no Cristo ressurreto, eles tinham fé uns nos outros, tinham fé na oração, tinham fé na orientação de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. E nós estamos, irmãos, em tempos de avançar. Nós estamos em campanha de missões nacionais, estamos em tempo de avançar e não de nos acomodar por causa da pandemia. Então nós temos que contar uns com os outros, nós temos que orar, nós temos que buscar orientação de Deus para que a nossa igreja, para que o reino de Deus se fortaleça, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele avance, para que ele espalhe. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito da nossa mensagem nessa manhã, que nós tenhamos fé no Cristo ressurreto, porque ele ressuscitou, ele vai voltar. Nós temos fé, confiança, união uns com os outros. Nós possamos ter fé na oração, a oração eficaz. A oração ela é eficaz. Que nós possamos ter fé na orientação de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes o Espírito Santo está nos mostrando o caminho, mas por causa do pecado nós estamos querendo desviar o foco. Nós estamos querendo mudar o caminho para atender às nossas vontades. Não devemos ser assim. Vamos buscar cooperação mútua uns com os outros. Vamos buscar a Deus em oração e vamos perseverar para andarmos juntos conforme a orientação do Senhor. Reunidos como igreja virtualmente, reunidos como igreja presencialmente e fazendo a obra de Deus avançar. Se você é um desses que tem participado pouco das nossas devocionais, pouco dos nossos cultos, comece a se envolver mais. A igreja está avançando apesar da pandemia,
Talvez você ache que a igreja está parada, ela está avançando, ela está crescendo, e nós devemos nos unir nesse propósito para sermos mais fortes, para cada membro cooperar com o corpo de Cristo, e que Ele é a cabeça que nos conduzirá aos objetivos que Ele tem para cada um de nós. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês nesta manhã, nesse domingo, que seja um domingo muito proveitoso. Aqueles que vão descansar no feriado, descansem. Aqueles que têm que trabalhar amanhã, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Lembrando que nessa semana nós estamos orando da campanha de missões nacionais, orando pelo Brasil. Então, dobre o seu joelho, ore com intensidade, ore com fé, porque Deus é capaz de mudar a realidade em que vivemos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Estamos recolhendo também os itens da cesta básica. Se você não contribuiu, contribui. Se você não sabe o que doar, procure os nossos irmãos. Nós vamos informar para você o que é necessário para que as pessoas sejam atendidas e tenham, além de espiritualmente, a sua vida fortalecida, tenham também o alimento que tanto é necessário. Fiquem com Deus. Amém.